Você já ouviu falar numa planta chamada dente de leão? Bom, o nome científico dessa planta aqui é Taraxacum officinale e é uma planta amplamente utilizada no mundo todo contra doenças hepáticas. Se você sofre, de esteatose hepática, cirrose hepática, se você tem problemas renais, hipertensão, você sabia que essa planta aqui mostrou através dos estudos, ter um potencial, de proteger o fígado contra todas as, digamos, quase todas as doenças hepáticas, inclusive contra, um câncer no fígado? Pois é, essa plantinha aqui teve a capacidade, de detoxificar o fígado de tal forma aonde ela recuperou, inclusive, várias células e inativou células estreladas hepáticas danificadas, tá certo? Ou seja, os estudos demonstrou que essa planta aqui tem um potencial hepatoprotetor maravilhoso, tá bom? Bom, deixa eu me explicar aqui um pouquinho mais a respeito sobre essa planta. Bom, essa plantinha aqui, olha só, eu tenho aqui um exemplar de uma folha de dente de leão, Taraxacum officinale, tem aqui as sementes dela e tem as flores dela. Mas a gente utiliza, no caso, são as folhas e também as raízes do dente de leão. Vou colocar imagens aí para vocês identificarem, verem como que é o dente de leão. E aí, se caso você já ouviu falar que o dente de leão é uma planta bem pequenininha, não é bem assim. Essa planta aqui, ela tem um porte até grande, olha só. Essa folha aqui tem mais ou menos, uns 40 centímetros. Essa haste aqui, onde tem as sementes dele, tem mais ou menos um meio metro. Essa parte aqui floral dele também tem aí uns 30, 40 centímetros. Para você ver que se a planta estiver num local onde tem bastante, matéria orgânica, umidade, for favorável ao crescimento dela, vai se desenvolver muito bem. Essa planta aqui, para você fazer ideia, eu não tinha dente de leão aqui. Eu não tinha essa planta, Então eu encontrei nascendo uma fenda em pedras na rua da minha cidade e trouxe então para onde a gente mora. No caso, eu moro na zona rural. E aí então eu trouxe de lá da cidade e trouxe para cá, para a roça, e plantei então uma raiz de dente de leão e ela brotou. Inclusive, uma hora eu mostro para vocês como que você pode recuperar seu dente de leão caso ele esteja morrendo, Você pode recuperar a planta, E aí foi o que eu fiz. Eu plantei então uma raiz de dente de leão. Ela é uma planta muito forte. Ela é da família Asterácea, inclusive da mesma família, por exemplo, que a serralha. Você vê até semelhança, com a serralha, com outras plantas aí da família dela. A flor, inclusive, as folhas, Mas a serralha é uma planta que não aceita mudança, Que você ela não aceita muito essa questão de transplante. Já essa daqui tem uma facilidade muito grande. E aí eu mostro para vocês uma hora como que você pode fazer, uma propagação de dente de leão através das suas raízes, tá certo? Bom, a questão é que você olhando para a planta, para o dente de leão, é uma planta muito frágil por conta das suas folhas molinhas, bem tenras, bem macias, que inclusive é uma verdura não convencional, uma planta não convencional que nós podemos consumir. Olhando então para essa delicadeza aqui, que são as sementes dela, que inclusive serve muito para as crianças brincarem, Certamente você já viu as crianças brincando com dente de leão, Soprando isso daqui, essas sementinhas aqui, ó, elas conseguem se propagar muito fácil porque elas vão com o vento a verdadeiros quilômetros de distância. Então, dependendo daquela rajada de vento que bater aqui, leva essas sementes para bem longe. Então, olhando assim, é uma planta muito frágil, com essa florzinha amarela aqui, que inclusive ela abre até o meio-dia, mais ou menos abre na parte da manhã, depois ela se fecha. Então, olhando para a planta, parece muito frágil, mas ela é bem forte, ela é bastante resistente e se propaga com muita facilidade. Ela tem esse nome popular dente de leão porque vem através dessa folha aqui. Tá vendo que a folha é serrilhada? Tem dentes, como se fosse uma serrilha, uma serra. Então fez, essa semelhança aí, colocou então, enfim, se assemelhou com dentes de leão, por isso que se chama dente de leão, tá certo? Bom, a questão é que essa planta aqui, nós temos aqui um grande potencial, Como eu disse lá no início, a planta é medicinal pra caramba. Então a gente tem aqui atividade farmacológica maravilhosa para tratar de diversos problemas de saúde.
O que mais se fala do dente de leão é para tratar problemas hepáticos, mas não é só isso. E claro que uma vez que tratando problema hepático, você também trata problemas secundários a doenças hepáticas. Ou seja, se caso você esteja com problema hepático, no caso gordura no fígado, o que seria essa gordura, né, acumulada ali? Então, se você já tem essa gordura acumulada no fígado, você tem esteatose hepática, certamente você tem outros problemas, como arteriosclerose, que é acúmulo também, né, dessas placas de teroma de gordura, digamos assim, entre outras substâncias, né, como é o caso do cálcio. Então, que pode trazer problemas ao endotélio, problemas, então, né, ao calibre ali, né, dos vasos sanguíneos. Então, você pode ter o risco, né, você tem um risco aumentado de sofrer trombose, sofrer AVC, infarto agudo do miocárdio, entendeu? Problemas cardiovasculares. Então, tem que cuidar muito dessa parte também, né, circulatória. E o dente de leão, secundariamente, ele trata tudo isso também. Muito se fala sobre problemas hepáticos. E ele tem uma eficiência tremenda, né? Assim como o cardo mariano também. Então, o dente de leão é uma planta também com uma grande capacidade hepatoprotetora. Mas o que pouco se sabe é que ele vai muito além disso. E aí, o que acontece? Foi identificado, através de estudos científicos, vários estudos, demonstram que essa planta ela possui, primeiramente, ela possui vários compostos aí, né, metabólicos secundários, como, né, substâncias, compostos triterpênicos, né? Então ela possui esses compostos triterpênicos, pentacíclicos, também possui lactonas, enfim, o látex dessa planta é riquíssimo em substâncias benéficas para a saúde, mas ela também possui carotenoides, pró-vitamina A, então ela tem substâncias que são pró-vitamina A, no caso dos carotenoides. Ela possui vitaminas, né, do complexo B, possui vitamina C. Além disso, ela também tem vitamina K e ela tem ainda minerais, como o caso de potássio e de magnésio. E isso é muito importante para a saúde como um todo, principalmente para a saúde cardiovascular, para a saúde da visão, no caso dos carotenoides. Então tem todo um aspecto nutricional. O dente de leão ele é muito bom para isso também, né? Nos nutrir. Então é uma planta excelente alimentícia. Mas quando se faz o uso do dente de leão, ele vai além, né, de ser uma planta só alimentícia, só nos fornecer vitaminas, minerais. Mas a questão é que essas substâncias que ele carrega, entre outros compostos identificados, é que ele exerce um papel anti-inflamatório muito potente, bem interessante a capacidade anti-inflamatória dele. Ele ainda tem um efeito diurético, aumentando a diurese. E para você que tem cálculo renal, né, litíase, você que está com pedras, né, nos rins, pode ter um grande benefício dessa planta para expelir esses cálculos, esses cristais. Mas, em contrapartida, se você tem insuficiência renal, já não pode, porque ela vai aumentar a diurese. Então, tem que tomar cuidado nisso. A planta tem o potencial de abaixar a pressão por conta desse efeito diurético, mas também tem um efeito, né, de equilíbrio, né, dos eletrólitos. Ela é protetora, né, dos rins, do sistema urinário, mas também porque ela tem efeito antimicrobiano e com isso pode evitar também infecções do trato urinário, tá bom? Então nós também tem essa potencialidade do dente de leão. Ela tem o efeito, né, de ser hipotensora pelo efeito diurético, mas também pelo efeito né, de ser contra a arteriosclerose, de ser contra a gordura no fígado, de ser contra a gordura, né, nos vasos sanguíneos. Ela tem esse efeito hipotensor porque ela vai diminuir o colesterol, os triglicerídeos, o LDL, equilibrar então o colesterol, tá certo? Então ela é muito interessante contra a hipertensão por conta desse efeito. Então ela vai na raiz, né? Porque a hipertensão está relacionada com outros problemas também. Então ela é muito interessante para contra a hipertensão. Bom, ela é muito reputada popularmente, né, contra problemas hepáticos, biliares, né, problemas no sistema digestório. E aí, primeiramente, ela vai estimular o apetite. Então a pessoa que está com falta de apetite, ela vai estimular o apetite. Isso porque ela estimula as contrações da vesícula, ela estimula a secreção, né? Secreção, no caso, hepática,
a secreção ali da vesícula, porque ela vai estimular as contrações da vesícula. Só que em contrapartida, se você tem cálculo, né, na vesícula, você tem, no caso, cálculo biliar, você pode sofrer, né, digamos assim, se a pedra for muito grande, se esse cálculo na vesícula for grande e não conseguir passar, isso pode causar, inclusive, uma pancreatite. Esse cálculo ele pode não sair e ir para um outro canal, né, e causar esse entupimento, né, desse ducto, e então ter que correr para o médico, né, realmente levar a uma emergência. Então, o dente de leão ele é muito indutor das contrações, tá, da vesícula. Muito bom mesmo para a vesícula, mas principalmente para uma vesícula que tem ali, se tiver um cálculo que seja muito pequeno e dá para passar, dá para sair, ou então uma vesícula já saudável, porque ou pelo menos preguiçosa, né, se ela for preguiçosa. Porque se caso você tem falta de apetite, pode estar relacionado, né, com a falta da produção de enzimas, né? E aí o que, que acontece? Ela estimula, né? Então ela é uma planta colerética e com isso vai ajudar muito na vesícula, mas em contrapartida, se tiver cálculo na vesícula, pode induzir então a emergência, tá certo? Bom, ela é excelente para o fígado, sendo demonstrado através dos estudos que combateu, por exemplo, a esteatose hepática, a gordura no fígado. Ela, inclusive, inibe a alfa-amilase, né, alfa-glucosidase, e com isso vai ajudar muito para os diabéticos, por isso ela vai ajudar muito contra hiperglicemia, né, o aumento da glicemia, principalmente pós-prandial, porque ela vai ajudar muito nessa parte aí da alfa-glucosidase, vai inibir, tá bom? Um pouco então da alfa-glucosidase. Então, para os diabéticos é muito importante o dente de leão por vários aspectos. Diurético, hepatoprotetor, reduzindo então também essa questão da alfa-glucosidase. Mas voltando à questão hepática, é que ela é contra a esteatose hepática e ela recupera as células danificadas. Se aquela célula, né, esteja muito danificada, esteja inclusive correndo o risco, né, de sofrer de ter uma mutação, de ter ali o risco aumentado de um câncer hepático, a planta ela foi protetora das células, ela teve um efeito hepatoprotetor, teve um efeito anticancerígeno, de não ocorrer uma proliferação, né, no desenvolvimento de um câncer no fígado, justamente por ela ter esse forte efeito hepatoprotetor, tá certo? Então, é muito interessante o efeito hepatoprotetor do dente de leão, e isso é muito benéfico para a saúde. Então, o que se destaca nessa planta é anti-inflamatório, diurético, hepatoprotetor, né, estimulante da vesícula, estimulante hepática, né, protetora do fígado, vai, no caso, ajudar muito na motilidade intestinal por conta das suas fibras, de suas substâncias, inclusive tem efeito anti-inflamatório bem interessante, tem efeito até mesmo analgésico do dente de leão. Bom, como que podemos utilizar essa planta? Bom, primeiramente deixa eu falar aqui sobre contraindicação, né? Não é indicado para lactante, grávida fazer o uso, não é indicado que criança faça o uso também do dente de leão. Bom, e como que se utiliza? As raízes, as folhas do dente de leão. Pega essas folhas, pica ela bem picado, uma colher de sopa para cada xícara de água, 3 vezes ao dia, é o indicado para você fazer o uso. Pessoas que tenham, né, insuficiência renal, não fazer o uso do dente de leão, porque vai estimular a diurese, e caso tenha insuficiência renal, não pode nenhum, né, ficar fazendo uso, né, enfim, ingerindo líquidos, né, porque precisa de hemodiálise, enfim, vai estimular o quê? Né? Não, então, nesse caso, não pode. E aí, se a planta estiver seca, uma colher de sobremesa para cada xícara de água. Se estiver fresquinha, pode ser uma colher de sopa para cada, né, uma colher de sopa da planta picada para cada xícara de água. Tá? Se caso fizer o uso da raiz dele, faz uma decocção. Se for só folhas, pode fazer infusão. Bom, e aí você faz o uso, então, 3 vezes ao dia, por um certo período, verifica como que está aí enfim, o que você está procurando na planta, né? Se caso for, né, o fígado, faça exames para, né, peça exames para ver como que tá. Muita gente relata efeitos poderosos aí, né, de recuperação hepática. Então, às vezes, os estudos, por exemplo,
demonstrou efeito contra, né, teve um efeito detoxificante do fígado contra tetracloreto de carbono, uma substância altamente tóxica ao fígado, e a planta teve o efeito hepatoprotetor, recuperando as células, né, protegendo o fígado contra os danos dessa substância altamente tóxica. Pessoas, né, que sofrem, que fazem o uso, né, então o correto é que não fazer uso, né, de bebidas alcoólicas e tudo mais. Mas se caso já fez o uso, tem dano hepático, essa planta inclusive é contra problemas hepáticos induzidos pelo consumo do álcool. Então, se caso tiver uma hepatite, né, uma cirrose hepática alcoólica, essa planta que pode proteger o fígado contra tudo isso. Tá? Bom, faça o uso consciente da planta. Espero que tenha gostado das informações. Tá? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima. Até lá, tchau, tchau.